Então, por exemplo, não dá pra gente negar que o rap, por exemplo, que por muitos é visto como música de bandido, salva muita gente, cara. Tem muita gente que ouvindo aquilo. Isso aconteceu comigo. Só que aí a gente vai entrar naquela discussão dos Racionais, que eu apoio até hoje. Eu não acho certo, por uma prova de vestibular, e isso é que as pessoas não entenderam. Você quer pôr uma letra do Racionais pro cara interpretar e falar, ótimo, tem que pôr, eu acho que tem que pôr. Agora, eu não acho que isso tem que ser pré-requisito. Eu não acho que você tem que falar pro cara assim, estude esse CD, porque eu vou perguntar sobre esse CD. Cara, pelo amor de Deus. Como assim? Porque assim, o que eu fui contra? Se não me engano, era um vestibular da Unicamp, onde você tinha como matéria, ouvir um CD específico do Racionais. O Sobrevivendo no Inferno, né? Cara, desculpa. Você quer pegar uma letra, colocar ali, interpretar, ótimo, faça, eu acho que tem que fazer. Tá, mas o cara tem que ouvir, né? Racionais é cultura? Tá bom. Só que assim, você colocar como pré-requisito pro cara fazer, sei lá, uma faculdade de medicina, ele ter que ouvir um CD do Racionais... Não, mas ele não vai ter que ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Beleza, mas de novo, você passou por uma aprovação de tempo. Aquilo é uma obra de referência para outras coisas. Eu vou te falar, cara, eu pessoalmente, eu odiei Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu odiei Memória de um Sargento de Milícias, mas eles foram importantes para minha formação. Do mesmo jeito que o Racionais foi importante para minha formação, entendeu? Então, por exemplo, o jovem de 15, 20 anos ou 18 anos, ele às vezes nem ouve o Racionais porque ele ouve o rapper de agora, por exemplo. Então, você vai colocar a letra lá no vestibular. Então, assim, claro que você tem que recomendar que o sujeito ouça o disco. Então, acho que não tem nada de errado nisso. Eu acho que o Racionais passou no teste do tempo também pra mim. Então, eu já escrevi mais de um artigo sobre isso. Mas não tem tempo, cara. Eu tenho Racionais é anos 80? Anos 80, no final dos anos 80. Não tem como passou? Não, mas é claro que passou. Não, cara. Não passou pelo teste sem... Não, mas quando é que essa coisa... O que garante... O que faz um clássico? Um deles é o teste do tempo. Beleza. Mas você tem, por exemplo, artistas que são novos, que são... relativamente novos, que são bons. Assim. Contemporâneos que são bons e que você reconhece a qualidade daquilo e que, claro, daqui 100 anos, não dá pra... A gente já não consegue dizer hoje que daqui 50 anos ninguém mais vai ouvir Racionais. Eu acho que já chegou num nível que não tem como apagar aqueles caras mais da história. Pelo amor de Deus, vamos lá. Eu não estou falando para pagar, nem isso. E eu, pessoalmente, você perguntar assim para mim, Arthur, daqui 50 anos, as pessoas vão ouvir Racionais? Eu acho que sim. Eles vão ser... Sim. Aí sim, você pode começar a falar e incluir. Agora sim, o negócio dos anos 80, cara. Pô, mas são 80, 90 anos, são 40 anos quase. Pô, cara, eu não sei, cara. Eu não sei se não acho que seja. Pode ser preciosismo da minha parte? Pode ser. Mas eu acho que... Como é uma questão... não é preciosismo, é que talvez você não goste de rap. Porque você pega assim, cara... O gosto não pode contar. Não, mas é o que tá contando na sua avaliação. Pega um cara como o Tupac, por exemplo. Cara, não dá pra você falar que aquilo ali não é uma coisa antológica. Não, cara, dentro do nicho específico que ele faz. Cara, por exemplo, eu vou dar outro exemplo que você vai entender. Eu, pessoalmente, gosto de 2 músicas do Beatles. Eles são gênios? É claro que eles são. Eu não tomo vinho. Eu posso falar que vinho é ruim? Não, cara. Vinho é uma das maravilhas da humanidade. Eu não tomo vinho. É a mesma coisa Racionais. Eu não consumo Racionais. Eu não gosto de Racionais. Isso me dá o direito de falar que eles não merecem estar numa prova? Não é esse o critério que eu estou usando. Não é esse o critério que eu estou usando. Qual é o critério? O critério é que eu acho que não passou ainda pela Você acha, é aí que tá. Então você está partindo da sua avaliação de que aquilo não pode estar lá. Sim. Pô, uma avaliação minha, mas é objetiva. Ela não parte do meu gosto subjetivo, do que é. Não, ela parte da sua avaliação do que seria o teste do tempo, uma coisa ser clássico ou não. Sim. Mas essa avaliação é subjetiva, porque você que está estabelecendo qual seria o tempo. Não, a gente pode estabelecer. Não, a gente pode estabelecer. A gente 100 pode sentar anos? E concordar. Não sei. Pode ser que a gente 50? Faça assim, 200, não sei. A gente pode sentar e discutir qual é o marco temporal, mas há um critério objetivo. 40 anos para mim é um critério. Agora, por exemplo, agora dúvida sincera já dá mesmo. Mais de uma geração. Dúvida sincera mesmo. Vamos pegar Vamos pegar a Madonna. Por que deve estar numa prova Racionais e não Madonna? Não, por que não pode estar a Madonna? Não sei. Não tô falando, tô perguntando. Por quê? Não, eu não acho que não pode estar. Eu não acho que Madonna deveria estar.
Tá, mas tudo bem. Mas, de novo, é você que tá fazendo uma mas aí, avaliação por exemplo, a respeito. aí eu posso questionar. Então, por que se optou por colocar um e não colocar outro? Não, mas aí os critérios pelos quais aquilo foi parar lá podem ser vários, inclusive a ideológico. Vamos pôr porque o Racionais serve... Inclusive, eu já discuti isso várias vezes, em textos meus, inclusive, esse fascínio que, por exemplo, a esquerda tem com o Sobrevivendo no Inferno, que eu nem acho o melhor disco dos Racionais. Né? Eu acho um disco bom pra caramba, eu acho que eles usam aquela obra para os seus objetivos, que não o objetivo que eu usava quando eu vi o disco nascer. Sim. Que não certo? diminui a obra em si. Não estou dizendo se é bom ou ruim, só estou dizendo que o modo pelo qual ela é lida hoje em dia não é o modo pelo qual eu lia quando eu vi o disco surgir, por exemplo, e nem é o modo como eu vejo hoje, inclusive quando eu me lembro de como eu vi. Sobrevivendo do Inferno é que ano? Eu não sei, 93, 4, quantos anos sei você lá. tinha? Eu tinha 20. Caramba, Paulo, quantos anos você tem, meu? Eu tenho 46, faço 47. Ô, louco, velho. Sou tiozão. Caramba, velho. Então, assim, não dá pra dizer, sim, fazendo uma avaliação de tempo, porque você imagina assim, dentro do universo do rap, do hip hop, quantos grupos não surgiram, não foram embora? Então, assim, dentro da avaliação que se faz do hip hop como um movimento, por exemplo, não há nada maior do que o Racionais. Ponto. Não tem. Acabou. Não tem. Então, tem um monte de gente parecida, tem um monte de gente tão boa quanto, mas maior do que aqueles caras não tem. Fizeram história, tal. Eu me lembro a primeira vez quando eu ouvi aquele negócio tocar dentro de um baile. Começou a tocar uma música, eu falei, pera, parou o baile todo, o que tá acontecendo aqui? Então, assim, a percepção de quem ouviu aquilo e de quem ouve aquilo e de quem se identifica com aquilo é uma avaliação. E o teste do tempo de uma geração para outra também é uma avaliação. Né? Racionais toca até hoje. Né? Tem grupos que vieram, foram embora. Tem grupos... Todo mundo acaba comparando. Você escuta um rapper de hoje e fala assim, pô, isso aqui é bom, mas não é igual ao Racionais. Eu acho que o teste do tempo já está vencido aí. Eu acho que o Racionais não tem mais outro tipo de avaliação para se fazer a respeito da obra deles que já não tenha sido feito. Posso falar uma coisa? Pela primeira vez, eu tô ouvindo um argumento que eu talvez mude de ideia. Falando sério. Porque, para mim, essa questão que você me colocou foi muito... Qual é o tempo para se dizer que se passou pela aprovação do tempo? É uma questão dificílima. Eu tendo a ser preciosista. Vou te dar uma dica de leitura, que é um ensaio do T.S. Eliot que chama O que é um clássico. Esse é um ponto. Depois eu te passo. Vou até te passo depois. Então, isso é um ponto. Outro ponto. Eu mesmo já escrevi, tem um artigo meu que o título é uma provocação, que chama Hip Hop como Alta Cultura, que eu faço uma defesa do hip hop como alta cultura, partindo de determinados critérios, que inclusive eu uso o Eliot para fundamentar a minha ideia de que por que o hip hop naquele contexto pode ser chamado de alta cultura. Então eu acho assim, há alguns critérios que a gente pode utilizar para dizer se uma coisa é clássica ou não. O teste do tempo é uma delas. Né? 100 anos... 50, tal, sim, mas eu acho que quando a gente avalia a obra do Racionais MCs, não dá pra gente dizer que aqueles caras, assim, não tem mais nada... Agora eu tô fazendo avaliações acadêmicas, estão levando o negócio pra um lugar que nem era a ideia, e isso também já discuti em textos meus. Né? Tem um artigo meu que chama assim, que o título é O que Brown disse, o que ele quer dizer e o que querem que ele diga. E eu peguei 2 ou 3 entrevistas dele, analisei as perguntas, as respostas... Se leram, mas assim, eu pego as perguntas, pego as respostas e pego assim, o que tá no subtexto daquilo que ele diz. Né? Então eu fiz uma avaliação mesmo da linguagem, daquilo que ele está dizendo e conhecendo o Brown como um cara mais ou menos da minha geração, né? Que é, acho que 5 anos mais velho do que eu. Então assim, eu acho que tem como avaliar, e tem como avaliar objetivamente, de que o Racionais é clássico, num nicho que ele trabalha, num nicho do hip hop. Da cultura hip hop, não tem como apagar esses caras da história, não tem como dizer que é ruim. Eu não acho que vai chegar uma hora alguém vai dizer assim, agora descobrimos que isso aqui não era bom, ou que as pessoas vão esquecer. Então já o valor do Racionais na história brasileira já está fincado. Firmado, não tem como. Então, transformado lá numa questão de vestibular, os critérios pelos quais foram para lá a gente pode até discutir. Mas eu já fiz isso na igreja, de pegar letras do Racionais, dando aula para criança, né, para adolescente, pré-adolescente na igreja,
e eu falava, vamos ouvir essa música aqui e vamos ler a letra e vamos aqui conversar o que está acontecendo aqui. Porque as letras são riquíssimas nesse sentido. Você pega o homem na estrada, pega o mano na porta do bar. Tal. São letras muito ricas ali de... uma crônica mesmo. Uma crônica no melhor sentido do termo. Né? De um cotidiano, de uma periferia em que um cara entra pro crime e ele morre no final. Então, pô, tem uma situação que muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças veem acontecendo lá onde elas moram, né? Então, nesse sentido, acho que não tem como a gente apagar, certo? Então, acho que... Não, mas eu tô encafifado com esse negócio. Eu vou ler esse livro porque, assim, qual é o critério para algo se tornar clássico? Me dá um spoiler aí. Não, eu acho que o teste do tempo é isso. Uma outra coisa é assim, quando o sujeito que vai se tornar clássico, ele está se aproximando disso, né? Geralmente ele é avaliado por uma outra geração. Ele eleva o nível da linguagem, ele esgota o nível da linguagem e leva para outro lugar. Então, assim, ele, de certo modo, ele muda a regra do jogo quando ele aparece, né? E aí, claro, quando ele é avaliado, né, à distância, né, você fala, caramba, aquilo ali foi revolucionário no sentido artístico. Sim. E o Racionais foi isso. Então, não tem como dizer. O rap era uma coisa antes deles e virou outra coisa depois deles. Não tem como dizer que não foi, porque foi o que aconteceu, né? Então, assim, o teste do tempo é importante. Agora, quanto tempo? Geralmente o TSL te fala essa coisa da geração. Quando muda de geração, né, e aí quando você olha a distância, não precisa ser tanta distância assim, mas quando você olha assim, né, poxa, você vê o James Joyce, né, que não é um autor tão antigo. Então você olha para o James Joyce, olha para o Ulisses, pô, um pouco depois você pensa, não, peraí, isso aqui é outra coisa, né? Então acho que é bom a gente pensar. Me manda essa dica de livro aí. É isso. Estendemos. Mando. É um ensaio que está em mais de um livro dele, mas eu te mando, chama O que é um clássico do TSL. Estendeu o podcast, mas valeu a pena, não valeu?